Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num texto que é, assim, pura carne e osso, sabe? Um dos momentos mais visceralmente humanos da Bíblia. O capítulo 20 do livro de Jeremias. É o diário de um homem no seu limite. Exatamente. O que temos aqui é um retrato sem filtros do que acontece quando um chamado divino, que é absoluto, inegociável, colide com a fragilidade humana, com o sofrimento real, com o desejo de simplesmente parar. E para entender essa colisão, a gente vai se aprofundar no texto e, claro, nas análises de estudiosos como Charles H. Dyer, que nos ajudam a enxergar as camadas por baixo da superfície. Nossa missão, então, é acompanhar Jeremias nessa verdadeira montanha-russa emocional. De um lado, ele enfrenta a violência pública, a humilhação. Do outro, ele trava uma batalha particular com o próprio Deus que o chamou. É a tensão entre a obrigação de falar e o grito da alma pedindo silêncio por causa da dor. Vamos começar? A cena começa assim com um estalo, logo nos primeiros versículos. Jeremias tinha acabado de entregar uma de suas profecias bem duras sobre o destino de Judá. E a reação do sistema é imediata. Um homem chamado Pazur, uma figura de autoridade no templo, não gosta nada do que ouve. E é fundamental entender quem é esse Pazur, né? Ele não é um cidadão qualquer. O texto descreve como o chefe dos superintendentes da casa do Senhor. Pensa nele como o chefe da segurança e da ordem do templo. Aos olhos dele, a mensagem de Jeremias sobre caos e destruição iminente não é teologia, é baderna. É uma ameaça direta à instituição que ele jurou proteger. E a reação dele é de uma brutalidade exemplar. Ele não discute, ele não debate. Não. Ele prende Jeremias, manda açoitá-lo e o coloca no tronco. E esse tronco não era uma cela privada, né? Era um instrumento de humilhação pública. Isso, posicionado no portão superior de Benjamim, um lugar de grande circulação. A ideia era fazer de Jeremias um espetáculo. Um aviso. Um aviso, exatamente. Um aviso para qualquer outro que pensasse em perturbar a ordem. Isso marca uma escalada importante, porque até aqui a oposição a Jeremias era mais, sei lá, em forma de boatos, de resistência passiva. Com certeza. Agora é a primeira vez que vemos a máquina oficial do sacerdócio agindo diretamente contra ele. O açoitamento provavelmente seguiu o limite da lei mosaica, umas 40 chibatadas. Era uma punição severa, dolorosa e, acima de tudo, pública. O objetivo era quebrar não só o corpo, mas o moral do profeta. O que Pazur esperava encontrar no dia seguinte, ao soltá-lo? Um homem quebrado, intimidado, talvez pedindo desculpas, porque o que acontece é o exato oposto. Jeremias sai do tronco, olha nos olhos de Pazur e, em vez de se encolher, ele contra-ataca. Ele dá a Pazur um novo nome, Magor Missabe. E esse nome é a chave de tudo. Magor Missabe significa terror por todos os lados. Isso é genial e terrível ao mesmo tempo. Não é um simples xingamento, é uma profecia performática. Jeremias está, na prática, dizendo: você, Pazur, que tentou usar o terror para me silenciar, agora vai se tornar a própria encarnação desse terror. A ferramenta que você usou contra mim será a sua nova identidade. É mais que uma maldição, parece. Na verdade, é um roteiro detalhado do futuro de Pazur. De onde vem essa especificidade toda? É Deus ditando cada palavra? Ou é a fúria justa de Jeremias dando forma à profecia? Provavelmente uma mistura dos dois. A paixão humana e a revelação divina se encontram. E a profecia se desdobra em detalhes, assim, assustadores. Primeiro, Pazur se tornaria um terror para si mesmo e para os amigos mais próximos, que ele veria morrer pela espada dos babilônios. Segundo, ele assistiria impotente ao saque de toda a riqueza de Jerusalém. E por fim, o clímax da ironia. Ele, o guardião da ordem de Judá, seria levado como prisioneiro para a Babilônia, a própria nação que ele se recusava a levar a sério, e morreria em terra estrangeira. A razão para isso é clara. Ele profetizou mentiras, vendendo uma falsa segurança ao povo. E por fim, o clímax da ironia. E é nesse ponto que a câmera vira. Saímos da praça pública, do confronto com Pazur, e entramos na mente de Jeremias. E o que a gente encontra lá é uma tempestade. Os versículos 7 a 10 são um desabafo direto a Deus,
E a linguagem é chocante. Ele diz: Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Isso soa quase como uma acusação. É uma acusação. A palavra hebraica usada para persuadir aqui pode ter a conotação de seduzir ou até enganar. Jeremias está no limite da sua relação com Deus. É como se ele dissesse: Você me atraiu para essa missão com uma força que eu não pude resistir, e agora olha o resultado. Eu cumpro o meu dever, eu falo sobre violência e destruição, como você mandou, e qual é a minha recompensa? Zombaria o dia inteiro, insultos e chicotadas nas costas. É o grito de alguém que se sente traído pela própria obediência. Exato. E essa angústia o leva a uma decisão drástica. Ele pensa em pedir demissão. Diz a si mesmo: Não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Para um profeta, isso é o equivalente a renunciar à sua própria identidade, certo? O que leva alguém a esse ponto? O esgotamento total. A sensação de que a dor de falar é maior que a recompensa. Mas aí vem a virada dentro da virada, uma das metáforas mais poderosas da literatura espiritual. Ele tenta se calar, mas não consegue. E o motivo? E o motivo? Ele descreve assim: Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Uau! Um fogo encerrado nos ossos. A imagem é de algo que queima por dentro, que não pode ser contido de jeito nenhum. Pense no que isso significa. Não era uma questão de coragem ou de dever. Para Jeremias, naquele momento, calar a boca era fisicamente mais doloroso do que ser açoitado. A palavra de Deus não era um pensamento, uma ideia abstrata. Era uma energia, uma força quase nuclear dentro dele que precisava sair. Tentar segurar essa força era pior do que enfrentar a fúria do povo. Era uma compulsão divina, um chamado que se tornou parte da sua biologia. E o sofrimento se agrava porque não vem só dos inimigos declarados. Ele usa a mesma expressão que usou para Pazur, terror por todos os lados, mas agora para descrever a própria vida. Ele diz que até os amigos íntimos o vigiavam, esperando um tropeço. A solidão devia ser esmagadora. É o vizinho, o amigo, a pessoa com quem ele dividia uma refeição. Todos esperando que ele errasse uma profecia para poderem dizer: ahá, sabíamos que ele era uma fraude, e como o texto diz, nos vingaremos dele. Ele estava completamente só. É uma virada de chave impressionante, né? Como alguém vai do fundo do poço de uma queixa tão amarga a um hino de guerra em questão de segundos. O que está acontecendo na cabeça dele aqui? Olha, uma possibilidade é que estamos testemunhando o poder da catarse. Ao despejar toda a sua raiva, toda a sua dor, toda a sua frustração diante de Deus, sem filtros, ele esvaziou o copo. E nesse espaço vazio, a verdade fundamental da sua fé pôde vir à tona novamente. Ele se lembrou de quem Deus realmente era, para além da sua dor imediata. A queixa não destruiu a fé, ela a purificou. E essa lembrança vem com força.
No versículo 11 ele declara: "Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão." É uma mudança de perspectiva total. Ele para de olhar para o tamanho dos seus inimigos e passa a olhar para o tamanho do seu protetor. Exatamente. E a confiança dele é tão específica que ele já antevê o resultado final. Seus opositores sofrerão uma vergonha perpétua que jamais será esquecida. E aqui é um detalhe crucial. Ele diz: "A ti confiei a minha causa." Isso não é um simples pedido de vingança pessoal. Ele está entregando sua luta nas mãos de Deus e pedindo por vindicação. Em outras palavras, Deus, prova que a mensagem que eu entreguei em teu nome era, de fato, a tua mensagem. A vitória de Jeremias seria a vitória da palavra de Deus. As apostas são muito altas e essa confiança transborda no versículo 13, que é um chamado à adoração, um verdadeiro hino de louvor em meio ao caos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Parece que a crise passou. Ele encontra um lugar de paz e certeza. Mas a montanha-russa de Jeremias 20 não para no topo. E a queda que vem a seguir é talvez a mais brutal de todas. Logo depois desse pico de louvor, o texto mergulha num abismo. É chocante ler o versículo 14. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Essa transição é uma das mais difíceis de entender em todo o livro. Como ele pode ir de "louvem o Senhor" para "maldito o dia em que eu nasci"? Tão rapidamente. A fé dele era tão frágil assim? Exato. O que aconteceu parece uma contradição completa. Uma leitura muito perspicaz disso é que a explosão de louvor foi, ironicamente, o que o quebrou. Naquele instante de clareza e confiança, quando ele celebrou a certeza da sua vindicação, ele pode ter percebido a terrível implicação disso. Ele entendeu a equação completa. Para Deus provar que eu estou certo, minhas profecias precisam se cumprir. E qual era a principal profecia? A destruição de Judá. A queda de Jerusalém. O sofrimento do seu povo. A percepção de que a sua vitória pessoal estava amarrada à tragédia coletiva da nação que ele amava deve ter sido absolutamente esmagadora. Nossa, isso é devastador. A vitória dele é, na verdade, sua maior derrota. Ele está preso numa armadilha trágica. Para ser fiel a Deus, ele precisa assistir à ruína do seu próprio povo. Pois é. Faz todo sentido que isso tenha levado a um desespero ainda maior. E esse desespero ecoa o de outra grande figura de sofrimento, Jó. Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento, amaldiçoa o mensageiro que levou a boa notícia ao seu pai e deseja ter morrido no ventre da mãe. É a expressão máxima da agonia existencial. É o desejo de nunca ter existido para não ter que carregar um fardo tão pesado, para não ter que ver trabalho e tristeza e ter seus dias consumidos em vergonha. Ele termina com essa pergunta lancinante: por que sair do ventre materno? É uma pergunta que fica sem resposta no texto. Fica. E a beleza honesta do texto é que ele não oferece uma solução fácil. A dor de Jeremias é validada, é registrada em toda a sua crueza. Ao mesmo tempo, a narrativa bíblica como um todo nos lembra de um fato que o próprio Jeremias conhecia. Deus o havia escolhido e consagrado no ventre, antes mesmo de ele nascer. Seus sentimentos, por mais reais e válidos que fossem, não anulavam a realidade do seu chamado. A dor era real, mas a missão também era, e as duas coisas teriam que coexistir. Ao mesmo tempo, a narrativa bíblica como um todo nos lembra de um fato que o próprio Jeremias conhecia. Resumindo, a jornada deste capítulo é de tirar o fôlego. Vimos a perseguição pública e a punição física. Sentimos a queixa amarga de um profeta que se sente traído por Deus. Celebramos com ele o pico de confiança e o louvor de um guerreiro. E, por fim, caímos com ele no abismo do desespero existencial. É um dos retratos mais honestos da complexidade que é ser humano e, ao mesmo tempo, tentar ser fiel a um chamado divino. A grande lição aqui, talvez, seja que ter uma fé profunda e real não significa viver numa paz imperturbável.
A relação de Jeremias com Deus era tão íntima, tão verdadeira, que comportava a raiva, a dúvida, a acusação. Ele não vestia uma máscara de santidade. Ele levava seu coração quebrado e sangrando diretamente a Deus. E essa honestidade brutal parece ter sido a própria base da sua resiliência. E mesmo no ponto mais baixo, no desejo de se calar, de desistir de tudo, aquela chama interna se recusa a apagar. Exatamente. O fogo nos ossos é a verdade central do capítulo. Apesar de tudo, da dor, da traição, do desespero, da solidão, o chamado era parte dele. Não era um trabalho que ele pudesse largar. Era a sua identidade tecida por Deus. A fidelidade para Jeremias não era sentir-se bem o tempo todo, mas continuar falando, mesmo quando cada palavra doía, porque o fogo por dentro era mais forte que o cansaço e o medo por fora. Para encerrar, fica uma reflexão. O capítulo termina nessa nota sombria, sem uma resolução arrumada, sem um final feliz. E isso nos força a confrontar uma pergunta difícil. Como a fé e o sofrimento profundo coexistem? O que significa ser leal a um chamado que, no dia a dia, parece trazer mais angústia do que paz? É uma pergunta que o texto deixa ecoando, sabe? Sem uma resposta fácil. Uma pergunta que continua relevante para qualquer pessoa que já tenha enfrentado a escuridão, mesmo com fé no coração. Que Deus abençoe todos os ouvintes.